narizes de palhaço aqui, pra gente distribuir a mesa. Porque ultimamente é colocar o nariz de palhaço e acreditar no que o treinador falou. Ontem foi o Helman, né? O Santos foi bem, foi bom jogo do Santos, legal. Foi um bom jogo do Flamengo? O Vitor Pereira tá distribuindo o nariz de palhaço pro torcedor do Flamengo, não é possível. William, só uma tá coisa. achando que o torcedor do Flamengo tá acreditando nessa pataquada aí que foi bom. Vou falar uma coisa pra você, Vitor Pereira. O Flamengo não fez um jogo bom sequer essa temporada toda. Tô falando 90 minutos ali, ou pelo menos uns 80 minutos, 75. Não teve. Teve momentos bons durante a temporada, um jogo aqui, outro lá, primeiro tempo contra o Vasco, uma parcela de tempo contra o Fluminense. Não teve um jogo para você falar que foi bom na temporada. Sob o seu comando, Vitor Pereira, o Flamengo não fez um jogo bom sequer até agora. Então você tá devendo. Olha, gente, quero dar os parabéns aqui pro William Tavares, que falou o que tem que ser dito. O Vitor Pereira tá tirando o torcedor do Flamengo pra palhaço. Daqui a pouco eu vou comprar o nariz de palhaço, vou botar aqui pra me usar no vídeo, porque isso é uma vergonha. E ó, mesmo conteúdo de ontem, tiro, porrada e bomba. Vamos ver aí, Fernando Praz, William Tavares, o companheiro aí, que sempre esqueço o nome dele, com todo respeito a ele, e também ao Pedro Ivo Almeida, falando tudo, absolutamente tudo de ontem. Assiste até o final, que é importante, não pula. Se inscreve, meu companheiro. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica ele, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, que é importante aqui pro nosso crescimento. Tiro, porrada e bomba. E ó, assiste até o final, hein? Não pula, que tá bem bacana o vídeo, beleza? Vamos lá. Narizes de palhaço aqui, pra gente distribuir a mesa. Porque ultimamente é colocar o nariz de palhaço e acreditar no que o treinador falou. Ontem foi o Helman, né? O Santos foi bem, foi bom jogo do Santos, legal. Foi um bom jogo do Flamengo? O Vitor Pereira tá distribuindo o nariz de palhaço pro torcedor do Flamengo, não é possível. William, só uma tá coisa. achando que o torcedor do Flamengo tá acreditando nessa pataquada aí que foi bom. Vou falar uma coisa pra você, Vitor Pereira. O Flamengo não fez um jogo bom sequer essa temporada toda. Tô falando 90 minutos ali, ou pelo menos uns 80 minutos, 75. Não teve. Teve momentos bons durante a temporada, um jogo aqui, outro lá, primeiro tempo contra o Vasco, uma parcela de tempo contra o Fluminense. Não teve um jogo para você falar que foi bom na temporada. Sob o seu comando, Vitor Pereira, o Flamengo não fez um jogo bom sequer até agora. Então você tá devendo. É para cair? De novo, eu acho que não, hein? Mas o final de semana vai determinar isso, que a gente sabe como funciona a cabeça do dirigente. Mas jogo bom do Flamengo? Ontem... Não, senhor. Eu não sei se vocês concordam ou discordam, eu quero ouvir vocês aí. Mas falar que o jogo foi bom é demais. Não, e só uma coisa, é demais. Mais uma vez, boa tarde pra vocês, é uma honra estar aqui, mas você sabe que tem uma outra coisa que aconteceu essa semana e virou uma muletaça, todo mundo gostou de citar ela. Eu não olho muito o erro do meu time, mas eu olho que o River perdeu do The Strongest. Então, o River perdeu do Strongest. E daí, meu amigo, você vai se basear no fracasso do outro? Os brasileiros citaram isso. É uma Libertadores em que... Vocês viram o que aconteceu com o River? Vocês viram? Mas eu acho que é o olhar interno que precisa ser feito. Sobre o Vitor Pereira... realmente o Flamengo tá sofrendo um pouquinho com a altitude e com a perenitude também, que às vezes ela ataca, mesmo no nível do mar. Quem? A perenitude. Porque é do técnico Vitor Pereira. Por exemplo, o Marinho... Calma aí. O Marinho é um efeito muito forte, porque o Marinho ele já não estava rendendo do lado direito, como ponta. Aí, com a ideia, eu boto ele na esquerda como um ala, usando aquele espaço. Ele não rendeu. Outra coisa, o Vidal de primeiro volante. O Flamengo sentiu muito essa pressão do Alcas. O Alcas está estreando na Conmebol Libertadores. Isso. Não tem lastro. E é um time limitado, hein, gente? Esforçado, ontem, o Flamengo, aguerrido, mas limitado. A gente vai falar de outros times aqui, mas o caso do Flamengo... O Flamengo ontem, assim, eu olhava o Flamengo em campo, eu via lampejos de Paulo Souza. Não tinha muito... Era um time mas muito... o Marinho ontem é uma tática Paulo Souza. É perigoso. Claro que tem também a falta de rendimento de alguns atletas, que são fundamentais. O Everton Ribeiro caiu muito e a gente espera que ele volte, porque é um cara que faz bem... Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Mas o Gabigol como centroavante... Não, tudo bem, mas o Everton Ribeiro, vamos lá, é até legal para se falar sobre isso também. O Everton Ribeiro, assim, o cara não é mais titular. Então o cara já não tem mais tanta sequência de jogo. Aí, de repente, você coloca o cara como titular. Queria que você falasse um pouquinho sobre questão de confiança, sobre questão de relação com o treinador. Como é que é? Você é titular, você está bem, está arrebentando. No ano passado o Everton Ribeiro foi muito bom, foi até para a Copa do Mundo, seleção brasileira e tal. Aí chega um treinador e aí você percebe que com esse treinador você tem que tirar alguém, o Everton Ribeiro. Colocou um zagueiro, tira o Everton Ribeiro. Colocou um lateral, tira o Everton Ribeiro. Trocou o goleiro, tira o Everton Ribeiro. Ele é sempre bola da vez.
com esse treinador. Como é que fica a cabeça do jogador? Aí você vai cobrar que o cara tem um grande... Não foi bem ontem no jogo, Vitor Ribeiro mal ontem no jogo. Mas isso também não é consequência do que ele tá passando? Essa coisa de, cara, não sei mais se eu sou titular, se eu não sou, às vezes eu não sou nem a segunda opção? Boa tarde, companheiros. Assim, eu encaro essa declaração do Vitor, primeiro, vamos voltar um pouquinho lá o bom jogo. De que foi um bom jogo, muito mais uma declaração para fora. Mexe. E aí a gente tem que entender o dia a dia, né? Porque o futebol, ele tem o futebol que os treinadores, jogadores, diretores querem passar para fora e o futebol que acontece internamente. Se esse discurso foi só para fora, ok, é uma maneira dele de tentar tirar o foco, de alguma maneira tentar diminuir a pressão. Agora, se for detectado que internamente ele está tendo esse discurso, aí é uma das coisas mais preocupantes que o Flamengo pode ter. Eu não acredito que ele chegou para os jogadores depois do jogo, ou chegou hoje no Rio, fez aquela reunião pós-jogo e deu os parabéns pelo jogo. Não. Se aconteceu isso, tem alguma coisa muito errada. Segundo ponto do Everton, assim, o momento que o Flamengo está passando, no começo, na transição dos programas, eu dei perguntaram do Fluminense, na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo, eu falei que eu não sei se o Flamengo tá. Aí muita gente dizia, pô, mas o Flamengo ganhou do Fluminense e aí o Fluminense tá e o Flamengo não tá. Se a gente pegar... O Fluminense também já ganhou do Flamengo. Se a gente pegar esses pequenos recortes do futebol, a gente vai cometer muito mais erros do que a gente já comete. Sim. Né? Porque a gente vai analisar um fato isolado. Então, assim, quanto maior o espaço amostral, melhor, para tu ter mais condições de analisar e diminuir a margem de erro, né? Então, assim, o Fluminense, ele vem bem. Ele perdeu para o Flamengo, jogando melhor que o Flamengo, na minha opinião. Sim. Mas ele vem bem. Por isso que eu digo que ele está na prateleira do Palmeiras. O Flamengo, ele vem mal, ganhou do Fluminense, não jogando tão bem, e voltou a jogar mal. Então, por isso que eu falo, nesse momento, em termos de potencial, o Flamengo está até mais que o Fluminense. De repente, até mais que o Palmeiras. Mas nesse momento não está. E assim, e o Everton, cara, isso depende muito do dia a dia da condução do treinador. Eu já vi treinador... Vou falar um exemplo bem claro que aconteceu no Palmeiras. Eu vou usar o Palmeiras porque foi o time que eu joguei 7 anos. Claro. Zé Roberto jogou no Real Madrid, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Pô, não tinha uma referência maior do que ele no Palmeiras naquela época, acho que era 2015. E o Marcelo Oliveira teve uma sequência que o Zé nem entrava, ele ia pro banco e nem entrava. E ele continuava treinando igual. E o Marcelo reuniu a gente e conversou e explicou e falou, e provavelmente a conduta dele com o Zé foi uma conduta frontal e o Zé entendeu e respeitou. Então, assim, depende muito de como o treinador leva. Então, às vezes, o treinador pode deixar o cara 15 jogos no banco e botar e depois tirar. Se ele for frontal, se ele for direto, se o jogador vê que ele está sendo justo e coerente, o jogador tem que ter o bom senso de entender. Só que não está no dia a dia, a gente não sabe como é essa relação, né? No Corinthians, a gente viu algumas histórias de uma relação justamente dessa... do Vitor Pereira, dessa relação com os jogadores, dessa condução, dessa gestão não ser muito boa. Então, assim, o Everton é um capitão, é um líder. É difícil falar do dia a dia, né? É difícil falar do dia a dia. Mas, assim, quem pode falar isso, e eu acho que não vai externar nunca, porque é um cara muito comedido, é o próprio Everton, né? O próprio Everton. Mas, assim, a culpa, cara, a gente também tem que cuidar para não botar só no treinador, né? Porque no futebol as derrotas e as vitórias acontecem, às vezes a gente quer buscar um motivo, por exemplo, porque a parte tática. Mas no fim foi o cara que deu um drible, que fez uma finalização, que nem o gol do Flaco ontem. Lá tem a parte tática de criar espaço, da movimentação, dele conseguir chegar na área de finalização. Mas depois o que decide é a parte técnica. Ele podia ter feito a mesma jogada e errado. E aí a parte tática não vira. Então, assim, é um conjunto de fatores, né? E o Flamengo tá com dificuldade em vários fatores, técnicos, táticos, né? Então, é um momento delicado do Flamengo. Tá devendo, hein, Pedrão? E ontem não teve nada de bom no jogo, não. Tudo bem, William. Abraço a você, Praz, nosso bonito Eduardo de Menezes, que não é só um rostinho bonito, é bom o pessoal saber disso. O fã de esporte, participando com a gente daqui a pouco. O Praz falou, tá devendo, tá faltando entender, e acho que tá faltando o Vitor Pereira também entender o momento. Eu acho que a gente já bate aí, hoje é dia 6 de abril, né? 3 meses de trabalho, de fato. Um pouco mais de 3 meses até. Do Vitor Pereira. Eu acho que no começo, tem uma cobrança exagerada pelo que era o início de temporada do Flamengo, que ele tira ali de final. Eram 3 decisões ali em menos de um mês, né? Você tinha dia 28, 30 de janeiro contra o Palmeiras, início de fevereiro o Mundial, final de fevereiro ali a Recopa, e você tinha uma cobrança muito grande e você não respondeu.
Aí você vira a página pro Carioca, você perde clássico para Vasco, para Fluminense, depois você tenta se recuperar e você chega para iniciar talvez a grande competição da temporada baqueado e tendo que poupar, tendo o que na cabeça dele, porque você vai jogar o seu futuro, no caso dele, seu emprego, no domingo. É uma inversão de valores completa do que é o Flamengo. O futuro, o emprego do técnico e o que se esperar da temporada depende de um resultado do campeonato estadual. Mas o Flamengo se colocou nessa situação, ao resolver trocar tudo às vésperas de decisões e querer trocar o modelo. Aí chega onde eu acho que falta entendimento ao Vitor. Você precisa dosar. Hoje você tem muita convicção, muita ideia de jogo, muito respeito ao seu modelo, que eu acho que é o que ele prioriza, mas você tem pouca execução desse modelo. Então você precisa dosar até onde o seu modelo é prioridade, até onde você entendeu o momento é prioridade. Acho que falta um pouco mais desse entendimento do Vitor. Acho que ele não entendeu no início do Corinthians. Com o passar do tempo ele começou a entender quem tinha que jogar onde ele tinha que responder, o que era o Corinthians, ele entendeu. Acho que no Flamengo ainda tem uma coisa um pouco deturpada. Porque você vê ontem Gabriel em campo, você vê Everton Ribeiro em campo, Rodrigo Caio em campo, mas não era em tese a formação que ele julga ser a principal. Eu entendo quando ele fala que ele vai rodar muito, que ele vai se adaptar ao adversário, só que ele tem uma cultura de um clube. A gente acostumou a ver o Flamengo pautado pelos craques. É o elenco mais caro das Américas, é o maior orçamento da América, é o maior time das Américas, é o time que se espera que brigue por grandes coisas. E ele vai se pautar pelo adversário, pelo Fluminense no domingo, pelo Alcas na quarta, pelo Fluminense no domingo. Eu entendo, é compreensível a escolha dele, por que ele escolheu. A gente falava que desde semana passada, né? Vai ser um time para domingo, para o fim de semana e para quarta. Só que ele precisa entender, porque ele assume um risco. Quando ele assume um risco, acontece isso aí. Não, acontece isso aí, e aconteceu aquilo lá, e aconteceu outro lá, e só está acontecendo problema. Se o Flamengo perder para o Alcas, eu não acho que a campanha do Flamengo na fase de grupos da Libertadores está em risco. Também acho que não. Só que você perder para o Alcas depois de não apresentar nada até aqui na temporada tem um peso. Você precisa entender qual o tamanho desse peso. Você não pode tratar como algo como, não, o time jogou bem, faltou um detalhe, mas a gente não. O Flamengo é o maior orçamento das Américas, o Flamengo é o atual campeão, o Flamengo deve resultados e o Flamengo encara um time que nunca tinha sentido o cheiro da grama na Libertadores. Exatamente. Então isso tem um peso, você precisa negociar com isso. Não é simplesmente só a minha convicção, eu respeito muito a convicção do que o Vitor Pereira entende de jogo. Só que a gente volta lá para janeiro, William, fica até um pouco repetitivo. Mas você não tem jeito, que você a gente sempre cai nessa, treinador? Você sabia que está contratando um treinador que não abre mão das suas convicções? Você sabia que ia mudar o modelo? Você sabia que você ia pagar alguns preços? Você sabia que talvez você chegasse no início de abril para a Libertadores com esse peso? Não sabia. E agora a gente está esperando para ver o que vai ser do final de semana. E infelizmente eu acho que vai pautar muito a sequência da temporada esse clássico. A gente falava aqui, e por que eu acho que é perigoso, esse momento do Flamengo realmente, além de preocupante, ele é determinante, embora eu entenda o que disse sobre projetos, sobre convicções, mas ele é contratado, Vitor Pereira, e nós não podemos esquecer disso, porque na opinião da diretoria o Flamengo conquistava, mas não convencia. Ganhava, mas não mostrava o que precisava. E agora não tem uma coisa nem outra. Hoje nem ganha e nem convence. A minha humilde opinião. E não tem evolução. Ele retrocedeu o trabalho do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo não. O que ele tinha de. O que ele tinha avançado com o Dorival, nas mãos do Vitor Pereira, ele retrocedeu. Hoje o Flamengo é um time que tem boas peças, mas não tem, apesar de ter ideias, como disse o Pedro, as ideias, as convicções, mas está na teoria, não pôs na prática. E um outro ponto, William, agora eu vou olhar para o campo. O Flamengo não pode, em hipótese alguma, eu nem vou falar daqui a pouco nós vamos falar de discussão do Gabigol e do Everton, que eu acho que foi mais por querer ganhar. É do jogo, né, gente? Também não dá para ficar criando. Esse gol que acabamos de mostrar, se a gente puder mostrar de novo, eu queria até que vocês olhassem com atenção. O gol que foi invalidado? Foi anulado. É uma das coisas mais tenebrosas que eu vi nos últimos tempos. O time inteiro para. O time inteiro para. É o Flamengo, cara. Você não pode olhar o cara vir da intermediária, dar um tapa e sair dentro do seu gol. O cara do Alcas, com todo respeito, né? Quando fala com todo respeito, a gente já sabe pra onde vai. Mas é o Alcas, né? E aí acho que é o Alcas. É o reflexo de muita coisa. Exatamente. É como você se comportou no primeiro tempo. Acho que o Flamengo, a gente conversava isso ontem depois do jogo, não sei se é o mais adequado, por mais que seja muito a convicção, é o que eu falo de negociar a convicção. Você está jogando numa altitude. Você está jogando com um time que nunca jogou junto, não está acostumado a jogar junto. Você está ciente de que algumas semanas, alguns meses, você tem um problema de execução da tua marcação alta porque teu bloco não acompanha, não encaixa. Você tem um desequilíbrio ali, tem um espaçamento, sempre correndo para trás porque a sua transição defensiva é ruim. Aí na altitude você passa o primeiro tempo pressionando. Primeiro tempo,
pressionando. Segundo tempo, pressionando. A bola vai entrar nas costas. Olha lá. Nossa senhora, realmente é um negócio... E assim, Tá cansado. Aí o tapa do jogador, o Alcas, que não é bobo nem nada, conhece como é que a banda toca lá, segurou no primeiro tempo, parecia que estava dominado, acelera. Já no início do segundo tempo, o Alcas acelera. O Flamengo parecia não ter perna, parecia que tinha sentido. Acho que você precisa entender, fazer uma gestão. O Vitor Pereira batia muito na tecla daquele Corinthians e Always Ready, ano passado, que ele sabia da altitude, mas não tinha noção exata. Agora ele já acho que tem. ele já tem um pouco mais. Ele acha que... mas é porque a premissa do time dele é marcar em cima, é subir a linha. Você tá na altitude. Você tem outro tipo de jogo. Você precisa desacelerar. Talvez você espera aqui. O Alckmin não é um time brilhante do ponto de vista de organização ofensiva para ter a bola e... Não, então segura. Negocia com ele. Cansa ele também. Sai na bola. O Flamengo, desde o início do jogo, marcando alto. Marcando alto e espaçado. Marcando alto e espaçado. Nem dosou o time. Lembra que a gente falava aqui? De repente, ganhando, fazendo um placar, ele consegue dosar para Mas não estava ganhando? Em Fluminense. Ontem ele teve que botar os caras para correr na subida. Não, Quem tava no banco, ao contrário, pra o Flamengo, inclusive, toma gol quando já estava em... Ó, tinha em campo cara. Pedro, Gabigol, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Gerson. Esses caras estavam em campo quando o Flamengo... O time do Flamengo ontem... o Flamengo... Não é o Flamengo reserva. Quem não viu o jogo... já não entrou o Flamengo reserva. Né? O goleiro era o titular, na zaga tinham titulares. Você teve Ayrton Lucas ontem, você teve Gerson, você teve Gabigol. Eu falei depois dos que entraram e tal... Era um Flamengo ali que, por favor, né? Tava jogando contra o Alcas. Peça, né? Então, exatamente. Então ficou assim. Aí eu queria entender o Marinho. O Marinho, ele dá uma entrevista depois. Estava acompanhando você. Aliás, parabéns ontem pelo trabalho lá no YouTube e tal com a gente. Aliás, hoje tem também de novo. Tem também, né? Que horas? Depois do jogo do Atlético Mineiro. Eu apresento junto com o Felipe Mota. Tá lá no YouTube e no Facebook da ESPN. Trabalhando muito, hein? Graças a Deus. Mandando bem. Eu estava acompanhando vocês lá e estava vendo a Lili e o Zupac ali na zona mista e tal, os jogadores passando. E o Marinho apareceu. Ninguém tava falando e tal. Até falei, pelo amor de Deus, ninguém vai falar? Que isso? É o Marinho, cara. Foi bem bom. Todo respeito, coitado, né? Porque quem tinha que falar era outro. Aí pegaram o Marinho lá, né? Pegaram o Marinho. Eu senti, não sei se você sentiu isso na hora, o Marinho meio constrangido, porque as perguntas, e aí, Marinho, essa posição que você tá jogando e tal. E aí, Marinho... E o Marinho constrangido ali, dando a entender que, olha, eu tô tentando ajudar aqui. Ele não falou isso, mas não é a minha, né? Mas eu tô tentando ajudar aqui, tô tentando... Não, a gente treinou aí durante a semana, treinou esse período. Eu tenho treinado nessa função, inclusive. Aí, quando tem oportunidade, a gente vai lá. Mas ele mesmo falou, mas eu não fui bem, né? Ajudei lá e tal, mas atrás não fui muito bem. Quando que o Marinho foi jogador tático, William? Mas nunca! Quando que o Marinho foi jogador... Onde ele tá querendo criar isso no Marinho, gente? Olha, vou falar, o Marinho não é um craque. O Marinho teve um excelente momento no Santos, foi muito bem, foi super útil, 2019, 2020, foi o rei lá da Libertadores e tudo, tá? Depois teve uma queda de produção e tal, uma série de fatores. Mas assim, o Marinho, gente, pelo amor de Deus, ele não é um jogador polivalente, não é um craque, longe disso. Você tem o Marinho, quando você contrata o Marinho, aí você pega o Marinho, é o Marinho lá, é a profundidade, fora é um contra um, fora pra dentro. Não adianta você querer inventar, por mais que você treine, o Praz também pode falar isso, por mais que você treine pra desenvolver e tal, tem jogador que, cara, não adianta. Não, eu acho que então, entendimento. O que ele tá querendo inventar ali com o Marinho, gente, Praz, não cabe. Não cabe. E eu não sou contra treinador, o Abel Ferreira, por exemplo, ele fez isso com vários jogadores e tal. Reinventou o jogador, posições diferentes, mas você tem a característica, ajuda, é jogador polivalente e tal. Não, tem que ter aí um mínimo de lógica. Aí que tem coisas que eu coloco na conta, assim, do Vitor Pereira. Sim. Não, mas, óbvio, o treinador que comanda, ele tem uma grande parcela de responsabilidade, óbvio. Eu só não coloco toda a responsabilidade em cima dele. Não é toda dele. Mas ele tem uma grande parcela de responsabilidade, assim. E óbvio que tem jogadores que tu consegue dar várias funções, tem um entendimento tático melhor, tem uma característica física, característica técnica, mas não são todos. São jogadores específicos que conseguem fazer isso. Porque se fosse assim, seria o jogador ideal, né? Que se adaptasse a todas as funções, todas as posições, todas as características de jogo. E não é. E realmente o Marinho é um jogador muito específico. Ele tem uma capacidade, uma qualidade, uma movimentação e assim... rotinas de jogo muito específicas, né? Sabe onde o Marinho tem que jogar e assim é difícil ver ele jogando em outra função, principalmente uma função que exija mais disciplina e comprometimento tático, né? Isso. Que é numa linha mais atrás. Então, assim, é difícil. A gente tem que entender, e é difícil hoje porque não se acompanha o treinamento, né? Para entender até que ponto ele treinou, como ele treinou, que variações ele treinou, porque a gente vê o jogo só, né? E às vezes no jogo as coisas não saem como o treinador gostaria
e como ele treinou. Então, assim, é difícil. A gente pode avaliar o jogo. E, realmente, no jogo, não faz muito sentido dar uma função desse tipo pro Marinho. É um dos vários erros é tentativa e erro, né, Vitor Pereira? Tentativa e erro. O fato é que é o seguinte, Domingão tá aí, Fla-Flu, a vantagem do Flamengo é muito boa, 2-0. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, que o Fluminense... Parabéns, hein, Flu? Parabéns. A gente vai falar do Flu daqui a pouquinho, que é o adversário do Flamengo. Ai, 2-0. Olha, do jeito que eu vi o Flu ontem, do jeito que eu vi o Flamengo ontem, claro que é outro jogo, outra situação. Olha o GC, Olha lá, título do Carioca ou passagem para Portugal. É aí que eu quero chegar. Calma aí. Porque eu acho assim, ó. Calma aí. Vou falar uma coisa também. Pra gente não ficar no... o título, é aquilo que você fala. Eu sou o resultado ali que vai... Se o Flamengo for campeão carioca e tá com uma das mãos aí na taça, isto não apaga o que está acontecendo até agora. Alivia. Dá uma sossegadinha. Opa, pintou um título, não pintou. Só perde. Vai ter que ganhar um. Porém, vai ganhar o menos importante, o menos relevante de todos. Não significa que o trabalho passa a ser maravilhoso, não, hein? Tem que ganhar para aliviar, mas não é para resolver, não. O título de domingo não resolve nada. Que aí vem Libertadores, Brasileiro e tudo, e com esse nível de atuação, porque dá pra você ser campeão carioca com nível de atuação ali e tal, acontece. Mas você ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, com esse nível de atuação, ou troca daqui, troca de lá, faz uma experiência aqui, outra colar, não vai ganhar não. E outra, vai passar vergonha. Porque a gente esqueceu essa palavrinha. Ontem foi uma vergonha. E eu perguntei isso até pro Zinho, que tem história no Flamengo, depois no pós-jogo. Eu vi. E aí ele falou, sim, é uma vergonha. O que eu acho que vai também, obviamente, pro vestiário. E aí tem uma tentativa. Você vê que os jogadores também depois, você falou de quem deu entrevista, o Vidal, o Felipe Luiz, todos eles fazem um discurso e eles sabem que eles também precisam, e eles vão chamar muito dessa responsabilidade. Agora, o momento do Vitor, eu me recordo que o Vitor Pereira disse que o maior duelo que ele teve aqui no Brasil, mais até do que com o Abel, era com o Fernando Diniz. O jogo contra o Diniz e contra o Fluminense tem que colocar a toalhinha lá em cima, se deixar criar de cima, lá da defesa para ver, você não vê a bola. O caroço passa ali no meio e você não vai ver. Você fica entendendo que não entende o que acontece. É um Flamengo desgastado pela viagem, o Fluminense também. Mas viajar, carregando na bagagem uma derrota e, como você disse, uma vergonha, e viajar do 3-1 é diferente, vencendo. E mais, se você falou sobre cenários, já imaginou o Flamengo campeão com uma vitória do Fluminense 1-0? Pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que eu tô falando, que o título não encubra os erros. Lembra o Flamengo campeão brasileiro com derrota pro São Paulo no Morumbi? O clima. Ficaram felizes e tal, não sei o quê, mas como é que tava lá o torcedor do Flamengo? O Rogério sempre teve sob desconfiança. Mas o Edu, será que encobriria? Então, porque com o Dorival não encobriu. Por que com o Vitor encobriria? Mas sabe por que eu acho? Orgulho, mas aí eu tenho uma resposta. Orgulho da diretoria. Assim, se tu tem convicção, tem que ter convicção. É diferente de teimosia. Claro. Se tu tem convicção, tu tem que ir com a tua convicção. Mas trocou o Dorival, por quê? Por convicção. Não, porque... diz que foi por convicção. Não, sim, o Pedro, assim, eu tenho Duvido muito, eu tenho que acreditar no que eles falam, né? Eu não posso... Claro. Assim, não eu fazer, mas o repórter faz uma pergunta, aí o cara responde... E eu quero responder... Mas sabe de onde nasce... direito de duvidar mediante os movimentos das diretorias. Por isso que eu tô falando. Não é dúvida pela dúvida. Por convicção... Histórico. Né? Então, mas aí, Praz, eu vou levar para o futebol. Porque existe, como você disse, o futebol que você quer passar. E existe também o futebol que é feito de atmosfera, ambiente. No Flamengo, mais ainda. Você tem conselheiros que são ativos. Muito ativos, é como o Palmeiras, assim, de muita pressão de conselho. Acho que é mais que isso. Só para terminar, Pedro, que eu acho que é muito do que você vai até encaminhar um assunto que você pode até, eu acho que certamente você vai falar. Você é um gentleman com comentarista. Claro, estava percebendo ontem, você é um gentleman com comentarista, é impressionante. Não tem que falar mesmo. De vez em quando eu dou umas coisas, você é um gentleman. Não, tem que falar, não tem feliz nada. de te ver ontem comandando. O caso do Flamengo é que se você tá no balcão como diretor e vai lá e muda o Dorival, e 4 meses depois você... esse cara aí, você muda, aí sabe o que acontece? Você assina que você errou. Será que diretores estão assim, mas aí é que querendo assinar? O cara que está nessa função aí, não posso usar a palavra que eu usar, mas
Se o cara não tiver coragem, ele tá morto. Coragem. Tá morto. Se ele for medroso, ele tá. Mas sabe o tá que fora, eu acho? não adianta. A gente vai voltar num papo que a gente teve ontem. Infelizmente, o cara que está ali, o dito todo-poderoso do Departamento de Futebol do Flamengo, que é o vice-presidente, que é o Marcos Braz, ele é refém de um modelo associativo. Ele não é, sabe, autossuficiente, independente de um modelo profissional. Ele está no cargo por composição política, ele deve satisfações políticas, o presidente, se tiver que trocar essa cadeira, ele vai mexer com questões políticas. A gente falta um modelo associativo, não um modelo profissional de avaliação. Eu estou com o prático quando ele fala, se o dirigente falou, tem que acreditar. Só que aí vai muito além, porque o discurso nunca bate com a prática. E aí a minha desconfiança, o meu questionamento, ele vem pelos exemplos recentes. Porque você traz o Paulo Souza com um discurso de reformulação completa. Você não bancou em nenhum momento a reformulação. Você ficou questionando o tempo inteiro a reformulação. Você traz o Dorival para tapar o buraco do ano. No dia da final da Libertadores, você diz que quer ficar com o Dorival independentemente do resultado. Você estava lá. Aí acaba a temporada, você chuta o cara. Porque agora você quer o time com uma outra filosofia jogando mais. Você não está pronto para outra filosofia, porque outra filosofia demanda tempo. Outra filosofia não é disputei 3 finais, perdi as 3, já estou avaliando o trabalho da pessoa. Não é. Outra filosofia não é se ganhar do Fluminense fica, se perder sai. Então, assim, o meu questionamento vem do exemplo. Não vem de uma implicância natural, porque eu quero ficar espizinhando. Não. O Flamengo nunca teve convicção. O Flamengo teve convicção uma vez. E, na verdade, o campo teve convicção, que foi com o Jorge Jesus. Essa diretoria do Flamengo não teve convicção com o Abel, não teve convicção com o Domi. A diretoria contratou o Domi porque ouviu falar que o cara trabalhou com o Renato, e nem com o Dorival. E nem com o Dorival. A escolha do Dorival. Vou na sequência. Não teve com o Ceni. Não teve. O Ceni, na primeira que internamente fritaram ele, foi mais fácil demitir o cara. Independentemente de você falar que era um bom trabalho, que demandava tempo, que você poderia confiar. Aí você não teve com o Ceni, você não tem com o Paulo Souza, você não tem com o Dorival, você não tem com o Vitor Pereira. A diretoria do Flamengo não tem convicção no que ela contrata. Ela contrata de acordo, é o que eu falo, o futebol é gerido de fora para dentro no Flamengo. É isso. Ele não é gerido internamente, ele é gerido de fora para dentro. É isso. Vai lá na porta do CT, eu sempre falo, vai na porta do CT, como é que tá o barulho aí? Tá pouco, então segura. Como é que tá o barulho aí? Tá alto. Vamos pensar. Então, assim, você não vai me convencer que um departamento de futebol é tocado nessa loucura. Por isso que ontem, quando o Zupac falava, e ele trazia um relato até interessante, lá parece que a coisa tá mais leve. Mas é o Flamengo atual. Perde pro Alcas. Pô, meu amigo. Pronto, já é uma panela de pressão. O Praz viveu muito bem o futebol do Rio. Ainda que jogasse no Vasco, mas o que é o Flamengo, o que é... A chave vira, assim, ao gosto do freguês. Você falou do Praz aqui. Não ganha domingo pra ver o William. Não, pelo amor de Deus. Já tá fervendo agora. Imagina domingo. Olha, o cara falar que fez um bom jogo olha, cara, é uma piada. Não tem desculpa. Ah, não, Pedro, mas veja bem... Ele tá falando ali isso pra não expor os jogadores internamente. Porra, mas falar que fez um bom jogo, cara? Por que não? A culpa é minha, o jogo foi horrível, o Flamengo tem que melhorar e a culpa é minha e ponto. Não precisa botar culpa nos jogadores pra não querer perder o grupo. Agora, falar que foi um bom jogo é tirar o torcedor do Flamengo pra otário, pra palhaço, gente. Pra palhaço, velho. E ó... O Carioca não tá ganhando não, velho. Não ganhou, o Carioca não tem, ó. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações brunegras.